Bom dia, queridos alunos do segundo ano. Como estão todos? Espero que estejam todos bem. Eu sou Tenente Pilar e terei prazer em acompanhá-los em mais uma aula de língua portuguesa. É uma matéria que vocês tanto gostam. Queridos, lembrando também que no momento da aula nós temos um professor disponível no chat. Então, se vocês tiverem dúvidas, enviem perguntas também para que nós possamos responder. Se você estiver assistindo essa aula no horário que não seja o da grade, pode enviar também a qualquer momento mensagens para os professores de língua portuguesa. Nós teremos prazer em responder. Vamos lá, queridos, então? Dando continuidade ao conteúdo, vamos hoje, então, trabalhar um pouquinho de coesão e coerência, né? Coesão e coerência é um conteúdo que vocês já trabalharam. Nós vamos relembrar, então, o que seria a coesão e a coerência? São a mesma coisa? Então, vamos lá, uma breve explicação. Essas duas palavrinhas, coesão e coerência, podem fazer muita confusão na cabeça de algumas pessoas, ao mesmo tempo que são elas as responsáveis pela ordenação das palavras e das ideias quando escrevemos um texto. Você já deve ter notado que sempre falamos delas. Tudo que você redige precisa ser coeso e conciso, seja um e-mail, um texto narrativo e, principalmente, os mais pedidos nos vestibulares, os textos dissertativos argumentativos. Coesão e coerência têm as suas diferenças, mas andam juntas, porque a estrutura e a organização do texto necessitam das ideias que irão trazer a informação de forma clara e objetiva. A coesão é o tecido no qual está contido o texto e todos os seus fios, e a coerência é a agulha que alinhava os sentidos, tornando tudo amarradinho. Então, nós vemos aí que coesão e coerência fazem parte de qualquer tipo de texto, né? Então, uma frase que você vai escrever, você precisa organizar de modo que a pessoa que vai receber a sua frase, ela entenda o que você quer passar, né? Então, qualquer coisa que você vai falar, que você vai escrever, qualquer tipo de um e-mail, um recadinho, até para a mamãe, para o papai, para um coleguinha. Então, você precisa escrever de maneira organizada, de maneira clara. Não adianta você falar palavras soltas, né? Você precisa formular o seu texto, você precisa organizar, de modo que a pessoa que vai receber entenda o seu recado. Não adianta, então, escrever de qualquer forma, né? A coesão refere-se à estrutura e organização de um texto. Para isso, todas as suas partes devem estar interligadas através de elementos conectivos. Esses elementos conectivos são muito importantes na construção do texto. Enquanto a coerência remete a um encadeamento lógico de ideias e ao sentido interno e externo ao texto. Então, percebam que a coesão está ligada à estrutura, à minha organização do texto. Então, através da junção das frases, que tipo de conectivo eu vou utilizar para ligá-las e, dessa forma, deixar o meu texto coeso, né? Enquanto a coerência está ligada ao encadeamento lógico das ideias, né? Faz aí o sentido, todo o sentido que o meu texto vai produzir. Os elementos de coesão visam garantir a ligação entre frases, orações e parágrafos do texto. Não adianta, então, eu escrever, o primeiro parágrafo é um conteúdo, o segundo, eu vou falar sobre outra coisa que não tem nada a ver com o primeiro parágrafo, então o meu texto não vai ter ligação. Eu preciso ter um início, um desenvolvimento e a conclusão das minhas ideias, né? Um texto coeso não pode ser uma sequência de frases isoladas umas das outras. Assim, elementos anafóricos, que remetem ao que já foi dito, e catafóricos, remetem ao que será dito, fazem com que o texto possua uma fluidez e seja compreendido em uma totalidade homogênea. Então, eu preciso utilizar esses elementos anafóricos, catafóricos,
para remeter ao que foi dito, ao que será dito, de modo que o meu texto tenha fluidez, que seja compreendido em sua totalidade, né? Já a coerência, então, o que seria a coerência? A coesão a gente já falou, conectivos, estrutura de texto. E a coerência? Está relacionada ao sentido do texto. Todo texto é um ato de comunicação e, desse modo, deve fazer sentido para quem envia a mensagem e para quem recebe. É o chamado nexo, a conexão entre fatos e ideias, fundamental para a coerência textual. Coesão e coerência, apesar de distintas, vimos então que possuem diferenças. Uma está ligada à estrutura do texto, outra está ligada ao sentido que o texto vai me produzir, né? Então, elas são diferentes, coloquem na cabecinha de vocês. Apesar de diferentes, então, de distintas, possuem uma relação de mão dupla entre elas. A coesão diz respeito às estruturas que compõem a superfície dos textos e que conduzem à construção de uma coerência. Então, elas são diferentes, mas estão ligadas. Se o meu texto, então, está bem estruturado, eu utilizei os mecanismos de coesão, a ideia é que eu consiga passar essa mensagem, é de que o meu texto tenha coerência, então elas andam de mãos dadas. Então, vamos lá? A coesão diz respeito às estruturas que compõem a superfície dos textos e que conduzem à construção de uma coerência, um sentido. Então, através da boa construção do meu texto, eu vou conseguir passar a minha mensagem em sua totalidade. É isso, né, que o texto quer nos falar. Enquanto a coerência é o sentido e a intenção do texto, que deve ser explicitado de uma forma coesa. Então, vemos aí que para uma tem que ter a outra, né? Para que uma exista, se o meu texto está bem estruturado, se o meu texto está bem organizado, eu vou conseguir passar o texto com o seu sentido em sua totalidade, não é isso? Vamos, então, a alguns mecanismos de coesão textual. Sei que o conteúdo parece um pouquinho tão teórico. Na próxima aula, nós teremos bastantes exercícios para que nós possamos ver na prática, né, a coesão, a coerência, esses elementos, esses conectivos. Aí vai ficar bem melhor. Eu sei que essa aula vai ficar um pouquinho assim, teórica, e lembrando, se tiverem dúvidas, enviem mensagem no chat, enviem mensagem no particular dos professores, que nós responderemos. E todo esse conteúdo será disponibilizado também para vocês no AVA. Vamos aos mecanismos, então. Os mecanismos de coesão textual são elementos utilizados para criar essa harmonia entre as partes presentes dentro dos textos. Eles são classificados em 5 tipos. Lembrando que eu não preciso que vocês decorem, mas que vocês saibam que existe, né? O que é a coesão? O que é a coerência? O que eu preciso utilizar para que o meu texto fique bem elaborado, fique bem organizado? O que eu devo evitar em um texto, né? De modo a conseguir que o meu texto tenha a coesão e a coerência em sua totalidade, né? Vamos à coesão referencial, então, o pontinho de número 1. A coesão referencial se desenvolve através de 3 modos básicos. Pessoal, exemplo aí para vocês. A humanidade é masculina e o homem define a mulher não em si, mas relativamente a ele, ela não é considerada um ser autônomo. Temos aí uma citação, então. E por que, então, essa coesão? O que tem a ver, professor? Aonde que está? Os pronomes ele e ela, vocês percebem aí, mas relativamente a ele quem? Ela, quem ela? Não é considerado um ser autônomo. Então, esse ele e esse ela fazem referência aos termos anteriores. Então, não vou ficar repetindo. A humanidade é masculina e o homem define a mulher não em si, mas relativamente ao homem. Eu colocaria novamente. A mulher não é considerada um ser autônomo? Não.
Então, dessa forma, eu evito repetição através dos pronomes, né? Uma referência pessoal anafórica, né? Demonstrativa. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. E esse isso? A parte isso o quê? Isso faz referência à informação dada anteriormente, a tudo que foi falado. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte isso o quê? Tudo isso que foi dito. Tenho em mim todos os sonhos do mundo. É uma referência demonstrativa anafórica. E comparativa. Frase aí então para vocês. Comandar muitos é o mesmo que comandar poucos. Tudo é uma questão de organização. E esse mesmo, comandar muitos, é o mesmo que comandar poucos. Esse mesmo faz referência a uma equivalência ou igualdade em uma comparação entre os termos comandar muitos e comandar poucos. Então, ele faz uma referência, uma equivalência, uma igualdade, uma comparação entre esses termos. Referência comparativa endofórica. Lembrando que dúvidas enviem no chat. Substituição. A substituição de um termo por outro, de mesmo valor, auxilia na coesão e impede a repetição dos termos. Pode se dar em relação aos nomes, como é o caso do slide anterior, onde ele utilizou pronomes para substituição de homem e mulher. Vocês lembram, né? Como visto anteriormente na referência pessoal anafórica. Mas também temos outras situações, como é o exemplo aí da verbal. Ana Cláudia estudou para a prova do concurso. Mariana fez o mesmo. Então, o que Mariana fez? Estudou para a prova do concurso. Então, não vou colocar Ana Cláudia estudou para a prova do concurso, Mariana estudou para a prova do concurso. Não, o que eu faço? Substituo, né? Então, temos aí uma breve explicação. A ação de estudar é realizada por ambas pessoas. No entanto, na segunda oração, o verbo fazer é utilizado como substituto do verbo estudar. Vamos a uma outra situação aí, frasal. Maria foi ao parque. João também. Então, o termo também substitui foi ao parque. Então, não vou colocar Maria foi ao parque, João foi ao parque. Não, João também. Também o quê, professora? Foi ao parque. Né? Tá bem claro. Terceiro pontinho aí, elipse. A elipse é uma figura sintática que tem como objetivo evitar a repetição de um termo. Atua como um elemento de coesão. Então, o que é elipse? Vamos relembrar, né? O termo da elipse é suprimido sem que o sentido se perca. Ele fica subentendido. Então, eu vou retirar aquela palavra de modo que o texto me deixe subentendido que eu tenho ali aquela palavra, tá? Assim como a substituição, a elipse pode ser pessoal, verbal ou frasal. Vamos aos exemplos. Pessoal, Natália não foi bem na prova e ficou triste. Natália não foi bem na prova e ficou triste. Ocorre a elipse do pronome ela, né? Muito bem. Verbal. João Pedro foi para a escola e depois para a academia. Então, João Pedro foi para a escola e depois foi para a academia. Ocorre a elipse do verbo ir, né? Então, nós não temos aí esse verbo, mas fica subentendido. E frasal. Essa tarde, os estudantes da escola estadual fizeram o vestibular e os da escola particular também. Então, essa tarde, como que ficaria, né? O que dá subentendido, então? Essa tarde, os estudantes da escola estadual fizeram o vestibular e os da escola particular também fizeram o vestibular. Então, ocorre a elipse da frase, né? Fizeram o vestibular. Fica subentendido. E os da escola particular também. Também o quê? Fizeram o vestibular. 4. Conjunção. Conjunções. O que são conjunções? Nem lembro mais, professora. São termos que conectam
e estabelecem relações entre orações ou palavras. Atuam como elemento de coesão para manter essa conexão entre partes do texto. Existem vários tipos de conjunções, divididos em dois grupos. As conjunções coordenativas, que são aditivas, adversativas, causais, temporais e continuativas. Exemplo: Maria era conhecida por ser honesta e competente. Eu tenho aí uma conjunção aditiva. Todos sabiam que era possível, mas alguns duvidavam de sua capacidade, uma conjunção adversativa. E temos também as conjunções subordinativas, integrantes, causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas. Nossa, professora, já assustei. Que tanto? Eu tenho que decorar isso tudo? Calma. Temporais, finais e proporcionais. Então, exemplo: se chover, não vou à praia. Olha a condição aí, né? Uma condicional. Tão logo chegue em casa, envie-me uma mensagem. Então, temporal quer dizer referência ao tempo, né? Assim que chegar em casa, me envie uma mensagem. Coesão lexical. Se tiver muito rápido, gente, me enviem mensagem também, tá? Podem me enviar no privado. Professora, eu acho que a senhora foi muito rápido no conteúdo, ou foi muito lento. Pode agilizar para a próxima. Me auxiliem, tá bom, gente? Pra gente se comunicar, pra gente andar juntinho aí. Eu quero que vocês consigam absorver muito bem esse conteúdo para a nossa provinha. Vamos à coesão lexical. Já a coesão lexical refere-se à repetição, reiteração ou substituição de um termo por outro com um sentido semelhante. Para isso, além da repetição, recorre-se ao uso da sinonímia, da hiperonímia, do uso de nomes genéricos e da colocação. Vamos aos exemplos. Professora, nem lembro mais o que são todos esses nomes. Este é o meu cão. Já conhecia o animal? Então, eu utilizo palavra com o mesmo sentido, para que eu possa evitar essa repetição. Sartre disse que estamos todos condenados à liberdade. O filósofo, que filósofo, professora? Sartre, né, gente? Afirmou que sempre teremos que fazer escolhas, então nomes genéricos, né? Estava tudo pronto para a partida. Os jogadores apostos, as torcidas cantavam. Quando o juiz apitou, a bola rolou. Colocação ou contiguidade é o uso de palavras pertencentes a um mesmo campo semântico. Então, aí foram utilizadas palavras de mesmo campo semântico, né? Partidas, jogadores, torcidas, juiz, bola, para que a minha frase fique organizada e com sentido completo. Professora, falamos tanto sobre coesão e a coerência. A coerência é a possibilidade de um texto, enquanto evento de comunicação, fazer sentido para a pessoa que o recebe, o usuário. Então, percebam que a coesão está ligada à construção das minhas frases, à construção do meu texto, os conectivos, evitar repetições de palavras. Então, percebam que lá eu tenho tudo ligado à estrutura. Já a coerência não, está ligada ao sentido. Então, a pessoa que vai receber o meu texto vai conseguir compreender em sua totalidade, né? Então, a preocupação da coerência é fazer sentido. Para isso, devem estar presentes alguns critérios lógicos que dão sentido à totalidade do texto em sua relação com o mundo externo ao texto. A coerência e o sentido de um texto estão relacionados aos conhecimentos prévios que eles ativam. Então, faz referência ao que o próprio texto diz e faz referência ao externo, né? Ao que vai me remeter, que tipo de informações até eu preciso para ter a totalidade de entendimento de determinado texto. Tenho alguns elementos importantes na coerência textual. Então, o que eu preciso para que o meu texto tenha coerência, né? Já vimos que a coesão e a coerência andam de mãos dadas, né? Então, de forma pontual, vou colocar para vocês
algumas situações, né? Então, o que eu preciso para o meu texto ser coerente? Escrever de forma clara, simples, objetiva e concisa. Então, não vou precisar, eu preciso utilizar palavras novas, palavras difíceis. Não. Eu preciso organizar o meu texto de modo que ele tenha sentido. Não adianta eu vir com uma palavra que eu não sei nem o significado só para estar utilizando uma palavra nova, né? Fazer a estruturação da ideia principal e das ideias secundárias. Então, eu vou organizar e estruturar o meu texto de modo a deixar claro, né? Nas últimas aulas vocês falaram, a professora citou muito sobre textos, né? Sobre argumentação, sobre título, sobre a organização de um texto, né? Então, eu quero deixar claro aqui que essa estruturação e mostrar qual é a ideia principal, quais são as ideias secundárias, isso é muito importante para um texto. Estabelecer uma linha de raciocínio e pensamento lógico. Então, o meu texto ele deve estar organizado de modo que o meu leitor siga a minha linha de raciocínio. Não adianta eu começar com um pensamento e no segundo parágrafo eu já me contradizo. Então, o que eu falei no primeiro eu já não concordo mais? Não, calma aí. Eu preciso ter uma linha de raciocínio. Eu preciso partir da ideia inicial e desenvolver tudo o que vai ligado a ela durante o texto. Cruzamento de ideias e harmonia entre fatos. Também um ponto muito importante. Propagar a informação importante com ênfase nas partes mais importantes também. Expor informações suficientes sobre o assunto. Então, durante o desenvolver do meu texto, tudo que eu puder acrescentar ao meu leitor sobre aquele assunto é importante, né? Às vezes o meu leitor não vai ter total conhecimento de determinado tema. Então, o que eu puder apresentar para ele de informações, ele vai terminar o meu texto com satisfação, porque ele aprendeu tanto durante aquela leitura que é prazeroso, né? Então, você aprendeu. Isso é muito importante também. Mostrar que domina o assunto apresentado, né? Lembrando, então, de não ficar se contradizendo, né? Coloquei ali o meu argumento, eu tenho que defender o meu argumento, eu tenho que apresentar informações sobre aquilo, né? De modo a deixar o meu texto bem claro, mostrar que eu domino aquele assunto. E o que eu devo evitar, então, professora? Uso desnecessário de palavras. Repetição de termos, como nós já vimos, tem muitas situações, muitas formas de evitar repetição. Ideias redundantes. Já falei muito sobre isso, não vou ficar repetindo. A professora já falou isso, tá? Calma aí, gente. Contradições, né? Eu falei há pouco também. Existência de fatos isolados. Frases muito longas. Gente, eu já li cada texto. Tem aluno que faz um parágrafo de 5, de 7 linhas com uma única frase. Eu não sei como consegue. Ele começa a informação e 5, 7 linhas, a mesma frase. Então, organizem o texto de vocês de modo que as frases tenham um tamanho não muito longo, muita informação, muito pesada. Não. Organize o seu texto. Passou aquela informação? Ponto. Próxima frase. Passou aquela outra informação? Ponto, próxima frase. Organiza de modo que o seu parágrafo seja dividido em frases, por favor. Frases prontas, clichês, jargões, estrangeirismos. Evitem também, né, essas frases prontas, essas frases de internet, de para-choque de caminhão. Não utilizem, tá bom? Uso de outros recursos que deixem o discurso pobre também deve ser evitado. Tá acabando. Vamos lá, gente. Muita calma nessa hora. Trouxe para vocês alguns exemplos de frases sem coesão e coerência escritas por alunos em vestibulares, tá? Então, vou só ler com vocês. Vejam aí se encontram um erro, né? Eu queria estar com vocês em sala. Aí vocês me apontariam, professora, na primeira frase foi tal erro. Mesmo assim, mandem no chat.
Ah, eu sei qual é o erro da primeira frase, da segunda, da terceira. Tá no chat é tão importante, gente. Entra também pra gente interagir. Eu vou estar acompanhando vocês no chat também. Vamos à primeira frase. A fé é uma graça através da qual podemos ver o que não vemos. Olha que coisa profunda. Podemos ver o que não vemos. Segunda, o objetivo da sociedade anônima é ter muitas fábricas desconhecidas. Percebam a utilização das palavras. Percebam a informação, gente. O ateísmo é uma religião anônima. E aí, o que vocês acham sobre isso? Quarta, o problema fundamental do terceiro mundo é a superabundância de necessidades. Gente, é cada informação, não casa. A frase começa falando de uma coisa e termina com outra que não tem nada a ver. A diferença entre... essa é clássica. A diferença entre o romantismo e o realismo é que os românticos escrevem romances. E os realistas nos mostram como está a situação do país. E aí, vocês concordam, gente? Romantismo é realmente isso? Professora de literatura, vamos lá. Romantismo é isso e realismo é isso? O Chile é um país muito alto e magro. E aí, será que o Chile vai concordar com essa descrição? Muito alto e magro. Em Esparta, as crianças que nasciam mortas eram sacrificadas. Gente, é cada uma. Estou mostrando para vocês, de modo que vocês evitem. Gente, quando vocês terminarem de ler o texto de vocês, não entrega de qualquer jeito, não. Tira um tempinho para vocês lerem, ver se está tudo certinho, a informação. Se você não colocou nada ali que possa te contradizer, se não ficou muito repetitivo, eu já peguei textos muito bons, mas que no mesmo parágrafo é utilizada a palavra, uma determinada palavra 3, 4 vezes. Imagina no restante do texto o tanto que essa palavra foi utilizada. Gente, evitem, tá? Evitem. Mais alguns exemplos. Pintamos casa a domicílio. Imagina se não fosse, gente. Como é que ia fazer? Eu ia tirar a casa e ia levar para essa pessoa pintar. Como é que faz? Segundo aí. Corta-se cabelo masculino ao vivo, gente. Ao vivo. E a cores. Atendimento exclusivo para linguiças. O que vocês me dizem? Todos os produtos dessa mesa contêm glúteos em sua composição. A mesma expressão dessa artista é a nossa agora, gente. Todos os produtos dessa mesa contêm glúteos em sua composição. Queridos, depois de tantos exemplos, eu espero que tenha ficado muito claro para vocês a diferença entre coesão e coerência. Peço novamente, se tiverem dúvidas, enviem mensagens. Nós, professores de língua portuguesa, temos prazer em responder cada um de vocês. A gente só espera, através da nossa aula, que vocês consigam absorver o conteúdo que foi passado. Me despeço de vocês. Nos encontraremos na próxima aula com muitos exercícios. Nos exercícios, gente, entra no chat, é tão legal a gente interagir. Eu vou ler o exercício, vou dar um tempinho para vocês responderem. Mesmo sendo videoaula já está gravada, eu vou estar no chat com vocês. E eu quero que vocês me deem as respostas. Então, eu vou deixar um determinado tempo para aquela questão e vou deixar que vocês respondam no chat. E eu quero ver se vocês acertam. Eu sei que são poucos alunos, né, mas eu queria tanto que vocês interagissem comigo. Realmente a gente sente falta do contato, de saber quem são vocês, de saber o que vocês estão conseguindo compreender do conteúdo. E só nos exercícios, tá, gente, que a gente sabe. Então, eu peço que vocês acessem o chat para que a gente possa interagir, tá bom? No mais, eu agradeço a paciência. Se o som
não ficou bom, se a imagem não ficou bom, me envie mensagens para que eu possa melhorar também, tá? No mais, eu agradeço e até a próxima aula. Tenham todos um excelente dia e fiquem com Deus.